Olá a todos, nós somos o grupo C, o grupo do trocador de gás automatizado, e o nosso sistema consiste basicamente em uma troca automática de gás sem a necessidade de uma intervenção humana. E para isso foram utilizadas duas válvulas reguladoras de pressão com duas saídas, conectadas uma delas com um sensor fim de curso. Além disso, foram utilizadas duas válvulas reguladoras de fluxos, termoval, e acionadas através de um módulo relés. Nós podemos ver ambas aqui, uma do lado da outra. Como microcontrolador, nós utilizamos o EMOS D1R32, que serve para o controle de todo o nosso sistema automatizado. Além disso, também foi montada uma interface visual através de LEDs, em que nós podemos verificar da seguinte maneira. O LED superior, vermelho indicado, ele serve para dizer que ambos os botijões eles estão vazios. Os LEDs verdes indicam qual botijão está sendo acionado neste exato momento. O amarelo consiste basicamente em qual botijão, se ele tem carga ou não, e os vermelhos inferiores, se ele está no estado manual ou estado automático. Para descobrir em qual estado o seu botijão se encontra, foi construído essa estrutura na base, em que em sua ponta ele possui uma célula de carga em que, enquanto você coloca o botijão em cima, o parafuso pressiona ela e ela obtém o peso em cima do botijão de gás. E como o botijão de gás possui uma variação até que relativamente grande, essa célula de carga já comporta o suficiente para detectar quando o botijão está cheio ou vazio. O fluxo do gás no nosso projeto, ele pode ser dado de duas maneiras. A primeira delas é pelo modo automático ou pelo modo manual. Você vai conectar, no caso, o seu regulador de pressão no gás, né, conectado ali através da rosca, e a partir dele você vai ter duas escolhas, ou optar pelo modo manual, ativando essa válvula, ou pelo modo automático com a outra válvula aberta e sendo controlada através das nossas válvulas termoval. Agora, nós faremos os testes do nosso sistema em cada um dos casos possíveis que ele pode operar. Primeiro, ele está com os botijões ambos vazios, então podemos ver que eles apenas estão com as carcaças sendo representadas pelos livros, que podem ser detectados pelo peso dos livros, e o LED vermelho central ele está aceso, ou seja, ele está identificando que ambos os botijões estão vazios. Após isso, nós iremos acrescentar e fazer a troca do botijão 1. Para isso, nós representaremos colocando essa caixa em cima para representar que o botijão ele está mais cheio. E automaticamente ele já foi detectado, o LED amarelo foi aceso e o LED verde também. Dessa forma, o LED verde está nos dizendo que o sistema está utilizando já o gás do botijão verde e o LED amarelo representa que o botijão 1 ele está com gás. E nós podemos verificar isso também na válvula termoval, que ela está acionada através de um tique. Após isso, nós iremos também colocar e recarregar o botijão 2. E para isso nós iremos colocar o peso em cima da plataforma. Com isso, nós podemos verificar que o LED verde não está aceso para o botijão 2, porque ele já está sendo utilizado no botijão 1. Porém, o LED amarelo do botijão 2 ele se acendeu, porque ele identificou que o botijão 2 foi trocado e que ele contém gás. Supondo agora que o gás do botijão 1 acabou, sendo representado através da remoção do caixote, nós teremos que o LED amarelo irá se apagar, representando que acabou o gás do botijão 1, e o LED verde do botijão 1 também apagará porque ele não estará mais em funcionamento, o que desativa a válvula termoval do botijão 1. Agora, o LED verde do botijão 2 ele se acendeu e acionou também a válvula termoval do botijão 2, liberando o acesso ao gás. Vamos supor que eu recarreguei novamente o botijão 1. Dessa forma, o LED amarelo se acendeu, detectando que foi trocado o botijão 1, porém, o LED verde ainda permanece no botijão 2, porque o mesmo ainda contém gás e ele está sendo utilizado até o momento que ele acabar. Além da operação em modo automático, nós também temos a operação em modo manual. E para isso, nós fazemos a mudança manualmente através da válvula reguladora de pressão.
E isso é detectado pelo sistema como modo manual através do sensor fim de curso. E nós podemos verificar que o modo manual foi ativo, pois o LED vermelho inferior do botijão 2 foi acionado no momento em que foi acionado o switch do botijão 2. E com isso, nenhum dos LEDs verdes poderá ser aceso, indicando que ambas as válvulas termoval, elas não estão sendo acionadas porque você está utilizando apenas o modo manual. O modo manual, ele possui prioridade em relação ao modo automático. Então, independente se pelo menos um modo manual for ativo, o modo automático ele não poderá ser ativado. Agora, em uma situação de emergência, nós utilizaremos o fator queda de energia para avaliação do nosso sistema. E nesse caso, simularemos a queda de energia através de desconectar a energia do nosso microcontrolador e das válvulas. Com isso, nós podemos perceber que o painel de LEDs foi apagado, porque dessa forma não tem como alimentá-lo, porque não existe energia. E, nesse caso, a única opção de utilizar o sistema seria através das válvulas manuais. Ou seja, nós teríamos que ir lá presencialmente e trocar o modo de operação do sistema. Lembrando que as válvulas termoval, elas são normalmente fechadas. Dessa forma, quando há queda de energia, elas automaticamente se fecham por motivos de segurança. O integrante Marcos, ele já ativou o modo manual do botijão 1 e nós agora vamos simular o retorno da energia. No caso, ele estava utilizando o gás do botijão 1, mas enquanto ele utilizava, voltou a energia do sistema. O sistema ele está se iniciando, mas nós podemos perceber que o LED do botijão 1 ele já se encontra aceso, indicando que ele está no modo manual. E os LEDs amarelos agora acesos, que o sistema reiniciou, nós podemos verificar que ambos os botijões contêm gás, no entanto, ele ainda está utilizando no modo manual, o botijão 1. E agora, vamos realizar a troca para o modo automático novamente. Então, o operador terá que ir lá e ativar. E assim que ele desativa o modo manual, o modo automático se inicia, retornando ao estado anterior antes houver a queda de energia. Dessa forma, o nosso sistema ele contém uma forma de guardar o último botijão em qual estava sendo utilizado, sempre mantendo o outro em reserva. E com isso, nós encerramos a apresentação do nosso sistema do trocador de gás automatizado. Muito obrigado a todos.